Olá, estamos com o Dr. Irvi Quinteiro e o Dr. Fernando Barros, que são especialistas em cirurgia endoscópica de coluna, são neurocirurgiões e vão contar um pouquinho para a gente sobre a área de atuação, sobre alguns casos e também tirar algumas dúvidas que vocês sempre enviam para a gente via Instagram. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Quinteiro, se apresenta para a gente. Eu sou o Dr. Quinteiro, sou da República Dominicana. Na verdade, que ainda estou em formação, sou pós-graduando do Dr. Fernando. Para mim, essa é uma oportunidade muito grande, ficar aqui no Rio de Janeiro e ficar com ele, uma pessoa que para mim fica como um padre, como um mestre. Aquele volume de cirurgia que a gente tem, eu falo assim, tipo assim, no meu país, na República Dominicana, eu, em um ano, não fiz a cirurgia que eu já fiz aqui em 3 meses. Isso para mim é muito importante. Sobretudo, aquela cirurgia endoscópica que eu falo com ele dia a dia, que eu fico surpreendido. As vantagens da cirurgia nos pacientes, os depoimentos dos pacientes e os resultados que a gente consegue ver neles, no momento da cirurgia, são, na verdade, maravilhosos. E, tipo assim, meu país é um país que ainda está em desenvolvimento, um país muito pequeno. A medicina promete muito, mas ainda a gente tem que trabalhar. Ficar aqui no Rio de Janeiro e olhar outra perspectiva disso, ver mais cirurgias, ver melhores tecnologias, para mim é muito importante. E agradeço a Deus, principalmente a meu mestre, por as oportunidades aqui e por o ensino que ele está fazendo comigo. Fernando, conta pra gente sobre o programa. Sim. Eu fui convidar, eu acredito num movimento, né? Eu tenho uma ideia, hoje eu tenho 43 anos, né? Já estou aproximadamente desde 2010 na minha formação neurocirúrgica, né? Então eu penso que existem 3 fases na vida de uma pessoa, né? Eu acredito que seja a fase do aprendizado, né? É onde você adquire o seu conhecimento. Isso eu não estou falando para medicina, eu estou falando para tudo na vida, né? Então eu acredito que a gente tem 3 fases na vida, né? Uma primeira fase que é a fase do aprendizado, a segunda fase que é a fase do desenvolvimento e a terceira fase que é uma fase que a gente chama de legado, né? A fase do aprendizado é aquela fase onde a gente está começando a aprender sobre um assunto, engatinhando, se desenvolvendo, né? Aprendendo. A segunda fase é a fase que você começa a assumir as responsabilidades e se desenvolver tecnicamente. E nesse momento é quando você se atira ao mercado, você começa a tentar voos solos, tentar se desenvolver sozinho. E chega no momento, tem gente que permanece no desenvolvimento a vida toda, né? Mas chega no momento da vida que você já passou pela maior parte da experiência. É óbvio que a gente nunca vê tudo, a gente nunca está pronto 100%, a gente sempre está em formação. E chega numa última fase que a gente quer deixar um legado, a gente quer passar a transmitir aquele conhecimento adquirido para outras pessoas. E nesse interim eu tive a oportunidade com um grupo de ensino que tem aqui no Rio de Janeiro, que faz que pega médicos de outros países, né, principalmente da América Latina e América Central, África e uma parte do Oriente Médio, e traz os médicos para cá para fazer o desenvolvimento e o treinamento. E eu tive a oportunidade de ser convidado, né, pelos meus resultados, pela minha história, ser convidado por essa empresa para montar um programa de pós-graduação em formação de neurocirurgiões internacional. A pós-graduação internacional de formação de neurocirurgiões. Então, o neurocirurgião, né, o médico, fica com a gente por 5 anos, participando de um treinamento. Nesses 5 anos, eles têm acesso a todas as patologias neurocirúrgicas, a conhecimento, ou seja, eles têm uma formação completa. E ao término desse programa, eles têm uma certificação, eles voltam para o país deles, habilitam essa certificação lá e se transformam em neurocirurgião no país deles. E isso é o que eu falo, deixar um legado. Daqui 20 anos, eu poder falar assim, poxa, eu tenho um aluno meu em tal país, eu tenho um aluno meu em tal país, e que esteja dando continuidade a todo o meu conhecimento, o meu desenvolvimento. Então isso é uma grande satisfação que a gente está tendo, né? Essa primeira equipe tem o Quinteiro e o Carlos, o
Quinteiro é da República Dominicana, o Carlos é do Equador, né? Eles estão comigo desde o começo do ano. Não é um programa fácil, né? A gente faz em torno aí de 400 a 500 cirurgias ao ano, onde o aluno acaba participando praticamente de todas. A gente não tem dia, não tem hora, a gente tem cirurgia no domingo, amanhã, nós temos 6 cirurgias na segunda-feira, então assim... Em todo o Rio de Janeiro, Em né? todo o Rio de Janeiro, que se diga de passagem, todo o Rio de Janeiro. Né? Então, eles acabam tendo que acompanhar em múltiplos hospitais, a gente coordena uma gama grande de hospitais, né? Então a gente traz uma formação importante para eles. Né? Então, E qual é a duração desse? São 5 anos. O programa é como um programa de residência brasileiro. São 5 anos de formação. É um programa validado pelo MEC, né, sob a chancela de uma universidade, e eles fazem esse programa e esse acompanhamento regular. Né? Então, isso é interessante. E quer falar das cirurgias? Pode seguir aí. Eu acho importante esse relacionamento entre meu país e Brasil agora, e até que lá tem sólida eloquência, tá no meu país, e aí eu estava falando com o Dr. Fernando, essa oportunidade de que a gente pode criar essa janela, onde os neurocirurgiões dominicanos se habilitam em cirurgia endoscópica para a gente ter melhores resultados, porque, tipo assim, uma coisa que eu já falei com você, a gente está fazendo demais artrose lombar em casos que, na verdade, podiam ser feitos de outro jeito, podiam ser feitos por endoscopia, especialmente aqueles pacientes jovens. A gente teve um jovem de 18 anos, que a gente, Dr. Fernando operou ele de estenosis do canal, o paciente está ótimo, hoje está já treinando, fazendo esportes, só em menos de 3 meses. Isso é muito importante para mim, essa visão geral da neurocirurgia, e uma coisa que eu quero levar e também deixar um legado no meu país. É isso. Tanto que a gente vai escrever um trabalho sobre a cirurgia endoscópica em pacientes menores de 18 anos. São adolescentes que, por uma alteração genética de desenvolvimento da coluna, eles têm uma predisposição muito maior em fazer hérnia, então eles evoluem com hérnias volumosas, com compressão e déficit neurológico. Né? E esses pacientes precisam, às vezes, ser operados em multiníveis, né? 2, 3 níveis de coluna. E no passado, a gente fazia uma laminectomia de 3 níveis, mas a gente sabia que esses pacientes, 10 anos depois, iam estabilizar e você ia ter que artrodesar esses pacientes, né? E aí a gente pensa, um menino de 16 a 17 anos, você pensar em operar 2, 3 níveis, e com 25, 30 anos, você vai ter que botar 8 parafusos na coluna dele, é muito ruim o prognóstico, né, ao longo da vida. Ou seja, esse menino de 25, 30 anos, que tem uma média de vida de 80 anos, ele vai viver 50 anos sofrendo com uma artrodese. Então, eu acho que a cirurgia endoscópica é muito indicada para esses casos, né? Então, a gente tem já uma casuística, se não me engano, são 4 pacientes já operados por via endoscópicas, com um paciente jovem, de 18, 19 anos para baixo, e que a gente tem excelentes resultados de desenvolvimento. Então, isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo e publicando. É óbvio que o N, a casuística é pequena, porque não é uma patologia muito comum, né? Então, a gente está escrevendo sobre esse assunto. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns por estar aprendendo tão rápido português. Muito obrigado. Eu estudo espanhol há anos e sei quanto é difícil fazer essa troca. Pensar fora da sua língua nativa e conseguir desenvolver, isso é muito bom e com certeza é resultado de um trabalho muito, muito grande, assim. Fernando, parabéns também por trazer essa oportunidade a pessoas que, de repente, não teriam acesso a um especialista com toda a sua trajetória, né? E, com certeza, vamos trabalhar em muitos, muitos casos ao longo de muitos anos. Muito obrigado. Muito obrigado.